Bom dia, gente. Bom dia a todos que estão no nosso canal, que nos seguem, que nos acompanham. Queria dar bom dia a todos. Hoje nós temos um dia especial. O dia das Iabás é sempre no sábado, né? Das orixás femininas, que tem energia feminina. O orixá é uma força energética. E o TikTok agora está começando a avisar a vocês de que eu estou no ar. Eu vou tentar fazer todos os sábados essas apresentações, principalmente as apresentações das Iabás, que eu gosto tanto dessas forças femininas, né? Mamãe Ansã, Mamãe Emanjá, Mamãe Nanamburoquê e Mamãe Oxum. São forças femininas e a gente vai conversar bastante sobre isso. Gente, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é exatamente a gente entender quais são os pontos de vista envolvidos nisso aí. Umbandas, né, tem de várias características. Tem Umbandomblé, tem Umbanda Sagrada, tem Umbanda de ponto riscado, tem Umbanda oriental, e cada um faz da sua forma, cada um tem o seu modelo. Bom dia, Terezinha dos Santos, Anderson, Iris Soares, Vera Lúcia, Lu. Vamos lá, gente, nós vamos explicar aqui. Eu vou mostrar para vocês o meu congá, né, que é um congá pequenininho, né? Lindaí, Alisson, Andressa Rodrigues, Eli Barbosa, João Silva, João André, Luísa Barbosa. E a gente vai falar sobre Umbanda, sobre a desmistificação, sobre por que nós nos dirigimos a um orixá, ou a um caboclo, ou a algum espírito para poder complementar a nossa energia positiva. Bom dia, Berg, bom dia, Flor, bom dia, Raimunda, bom dia, Hudson, bom dia, Antônia, bom dia, Joaquim, bom dia, Aquiles, bom dia, Lalá, Marcondes, Maria de Lourdes, Lopes, bom dia, João Lagos, Maria Eunice, Graça Gomes, José Zacarias, Milton, Maria Eunice, Watson. Gente, vocês curtem e compartilham a nossa mensagem de hoje. É muito importante, porque eu vou desmistificar, vou mostrar para vocês o que é uma energia, né? Eu já falei aqui várias vezes em outras lives, em outras ocasiões. Deixa eu me apresentar primeiro para quem não me conhece. Eu sou Wagner Andrade, eu estou Wagner Andrade, porque ninguém é, né? Eu recebi esse nome quando nasci, fui registrado dessa forma e estou na família que estou para aprender, né? Para me desenvolver. Então a gente não é. A gente é espírito e faz parte do éter, tá certo? Rei do Rio, Alexandre Dutra, Gabriel, Rosa Rodrigues, Vera Lúcia, Alex, Lu, Kugler, Alezinha, Antônio, Adenilson, Ana Paula, Daiane, Stadler, Alex, Noemar, Jéssica, Santos, Ana Paula, Vitória Catarina, Sirlene, Vitória, Ana Paula Gomes, Conselho Espiritual, Vitória Catarina, que coisa boa. Oi, pai, tudo bem? Como vai você? Oi, Roberto, tudo bom? Como é que tá? Tudo jóia? Muito axé. Muito axé. Bom dia, bom dia, bom dia a todos, gente. Bom dia a todos. Muito axé. Saravá. A primeira pergunta é gratuita. Não tem pagamento aqui não, o Big. A gente não trabalha com valores e tal. Nós somos da Umbanda, ligado a Zé Fernandinho de Moraes, que trouxe em 1908 a Umbanda como a manifestação do Espírito para a prática da caridade.
Ana Vitória vai ficar com Jonatas Soares Oliveira Pereira. Big, são consultas que a gente pode conversar, tá certo? Mas com certeza não tem cobrança nenhuma nisso tudo, tá? Nós vamos conversar e juntar os fatos. Não pode ser assim, desse jeito. Tá? Eu admiro muito quem tem essa presciência, essa precognição, essa forma de trabalhar. Não tenho nada contra, não tenho nada contra religião nenhuma, é bom dizer isso aqui, tá certo? Nasci num lar católico, estou espírita por 39 anos, há 7 anos que eu me conectei com a Umbanda, fiz sacerdócio e fiz também teologia de Umbanda, e transformei a minha vida porque eu tinha uma visão de Umbanda, das religiões afros no Brasil. Inclusive a Umbanda é a única religião, religião brasileira, autenticamente brasileira, surgiu no Brasil, tá certo? Roberto Romo Silva, bandeira 25 de 81. Silva, vai dar certo a minha amizade com ela. Vamos conversar, é isso que eu digo. Entra no meu direto aí, eu te passo o WhatsApp e a gente bate um papo. Me segue, não esquece de me seguir. Curte a nossa live, comenta. Ana Paula Gomes Silva, Conselho Espiritual. Aí esse daí a gente pode conversar aqui, né? Você pode perguntar e a gente pode conversar. Mas deixa eu dizer para vocês, gente. Eu decidi, hoje eu já fiz uma live daqui, mas eu decidi para mostrar para vocês que eu acendi, quer dizer, eu firmei, porque não se acende, se firma uma vela para o orixá, porque você ali na firmagem da vela, você está focando na força que o orixá tem. Os orixás femininos são extremamente poderosos. Iemanjá, por exemplo, é da família, né? Nanamburuque é a mais velha das orixás, e ela nos traz maturidade, conselho e essa coisa toda, né? Quando se dá alguma oferenda, a mamãe Oxum, melão, velas amarelas, tá? E por aí vai, a Yansan, vela rosa, vela branca, vela amarela, né? Todos eles, todos os orixás, eles têm uma capacidade de concentrar o teu pensamento. Vamos falar cientificamente nisso, gente. Vamos falar cientificamente para a gente nunca esquecer que o credo tem que vir acompanhado de uma explicação lógica. Foi isso que eu procurei na Umbanda. Eu não me considero um pai de santo. Eu não me considero um sacerdote, embora eu tenha feito sacerdócio. Eu fiz teologia, me considero um teólogo porque estudei bastante a teologia umbandista. Mas eu misturo tudo aqui. Aqui nós temos Buda, nós temos a cultura taoísta também, a cultura Veda, dos Vedas hindus, né? A gente fala palavras em sânscrito, que era a língua oficial da Índia na época, é a língua antiga da Índia. Nós temos um contato muito grande com Anubis, o rei egípcio, com o hermetismo, e juntando todas essas filosofias e todas essas coisas que eu procurei para cientificamente comprovar a sobrevivência de um espelho. Capelão, não sou não, amigo, ou Patrick, não sou capelão. Eu sou um universalista, espiritualista, uno todas essas frequências espirituais para poder trabalhar o momento e no que eu estou precisando. Por exemplo, se eu preciso de justiça, eu vou firmar uma vela para quem? Eu vou firmar uma vela para Xangô, tá certo? Xangô é da justiça, né? E todas as vezes eu peço apoio do meu mentor, que é Pai João de Aruanda, tá certo?
todas as vezes que eu quero prosperidade e tal, eu vou para uma cachoeira aqui em Caruaru, perto, na cidade de Bonito, tem uma cachoeira, cachoeiras belíssimas e tal, vamos curtir, compartilhar, gente, e faço uma oferenda de melão e tal, né, abro, firmo velas amarelas, levo alguns patuais, algumas coisas para ela, né? Quando eu vou para a praia, no final do ano, que se comemora Iemanjá, solta-se as oferendas, e dia 2 de fevereiro, que também é dia de Iemanjá, solta-se espelhos, perfumes e tal. E Iemanjá gosta do champanhe, né? E a gente derrama o champanhe, porque um acordo que eu fiz, veja só como cada um faz um banda da sua forma, tá? Mas precisa seguir um preceito, a caridade, né? A Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade, tá? Arrepio e estremecer do corpo pode ser espírito? Pode, lógico, sim, né? E às vezes uma energia que está num ambiente estática, que não tem necessariamente um espírito ali. Talvez você pode me responder o que significa quando eu sinto uns arrepios. Os arrepios, na verdade, é o seguinte: o espírito chega muito próximo de você. Às vezes você está influenciada com aquilo. É bom esclarecer uma coisa: todos nós somos médiuns, segundo Allan Kardec, uns ostensivamente e outros que não têm essa ostensividade, mas que ela pode surgir a qualquer momento. Provavelmente você é empata. Quando você entra num ambiente, se arrepia porque sente que o ambiente não é lá tão bom. Se você não se sentir bem, é porque o ambiente não está bem para você, tá? Não está legal. Não significa que o ambiente é ruim, mas significa que você sentiu as energias daquele local, tá certo? Quando você chega perto de uma pessoa, entra em um local, e todos esses estremecer de corpo, essas coisas todas que acontecem, é porque você sentiu o ambiente, você tem uma empatia espiritual com o ambiente. Nós temos todo o médio, ele é um paranormal, ao lado da normalidade, não é sobrenatural, não existe nada sobrenatural, tudo é natural. Aí tem o paranormal. Paranormal por quê? Ao lado da normalidade, porque a gente ainda não conseguiu explicar cartesianamente, quer dizer, matematicamente, cientificamente, que os espíritos se comunicam conosco, embora existam várias evidências, livros escritos, psicografias, o Chico Xavier nos trouxe várias obras, maravilhosas obras, né? Falou sobre as cidades espirituais como o Nosso Lar, os psicofônicos, que são os que incorporam, né? Os pretos velhos, os caboclos, os exus, todos eles trazem uma qualidade de conselho que você necessita. Não é o que você quer, é o que você necessita. Muitas vezes não agrada a você o que o Espírito vem para lhe dizer, né? Muitas vezes você julga a situação que você está passando como uma situação ruim, depois ela vem se revelar boa. E às vezes você acha que a situação é boa, ela se revela ruim. Então tudo depende da forma como você criou a tua expectativa e do que você planejou no teu plano espiritual para trazer para cá, para a Terra. Tudo é isso, tá? Vamos curtir, compartilhar, gente. Vamos lá. Essa live é fantástica e eu queria explicar a função dos orixás. Eu uso aqui, né? Eu firmo aqui energias de Obaluaê, Omolu, que é para saúde, essa coisa toda. Uso também o Oxóssi, porque ele é da mata, tem coragem e tal, é o guerreiro de uma flecha só. Ogum é o meu cabeça, Iemanjá é minha juntó, tá certo? Ogum defende através da lei todo o trabalho. Ogum é do ferro, é da limagem e tal.
Xangô é das pedreiras, né? Os ibejis, que são Cosme e Damião, traz alegria para o ambiente. Mamãe Oxum, da cachoeira. Mamãe Iansã dos ventos em tempestade, afasta espíritos do mal, energias negativas, como você sente o arrepio. Como saber se um obsessor está me perturbando? Patrick, é uma coisa muito fácil. Se você está se sentindo mal, você vinha bem, tá? Então, você começa a sentir o que a gente chama de obsessão simples. Tem vários tipos de obsessão, tá? Mas elas são classificadas em 4 apenas. A obsessão simples, a fascinação, a subjugação e a possessão, que é a pior. A subjugação e a possessão são as piores que tem, porque eles lhe subjugam, tiram você do ar e você fica praticamente um boneco manipulado por eles, tá certo? Um boneco energético. E aí a gente tem que perceber que no começo da obsessão é muito mais fácil conversar com o espírito e tal, retirá-lo e pedir para ele sair, que na realidade ele tem o livre-arbítrio dele. É um tal de convencimento. Eu não gosto desse negócio de doutrinação, né? Eu não gosto desse negócio dessa. Às vezes sim, às vezes você tem que usar de força. Porque os Exus entram nessa parada, não se faz nada sem Exu, tá certo? Então os Exus são nossos protetores. Eu não estou falando o Exu que não é batizado, o Exu que saiu agora há pouco de ser quiumba e ainda faz o mal e o bem, basta você ordenar. Não se ordena espírito, tem toda uma troca aí nesse processo. Tá certo? Essa energia que você se conecta de justiça está muito ligada a Xangô, muito ligada a Ogum, né? Seu Tranca-Ruas, que é um dos Exus de Ogum. E todas essas coisas são muito interessantes, porque a gente sempre pensa que, puxa vida, eu vou pedir tal coisa, eles vão me atender. Olha, gente, cuidado com o que pede, porque muitas vezes você pede coisas que não são para pedir. E aí você recebe e depois reclama. Puxa vida, eu recebi tal coisa. Por exemplo, fazer demanda e amarração. A amarração, você arruma uma mulher, um homem que vai aperrear e apoquentar a tua vida porque ele não gosta de você. Você fez um feitiço, você fez uma magia, uma amarração, uma ligação energética de cordões tóxicos entre você e aquela pessoa. Aquela pessoa pode ser até uma pessoa boa, mas como você forçou aquela pessoa a estar do seu lado, ela se torna ruim. O homem vira alcoólatra, drogatício e tal, a mulher começa a ser infiel, a mulher começa a se comunicar com outros homens e etc. Não trabalha, vive encostada, entra em depressão, você entra também. É um desmantelo a amarração. A demanda é uma vingança. É quando você está querendo perturbar outra pessoa e você manda, por exemplo, como o Patrick perguntou, um obsessor para acompanhar, para seguir você. E ele fica ali, ele apoquentando e estimulando o que você tem de pior. Porque é aquela história, nenhum obsessor cria ideias, cria ideias na sua cabeça. Sua cabeça já está com aquela ideia. É a inveja, a maledicência, é a pouca humildade, é a soberba, é a ira. Então ele incentiva aquilo, ele aumenta, ele potencializa junto com os espíritos e as energias que eles vão colocando na tua casa. E tem várias formas de fazer essas energias funcionarem, tá, gente? A magia, ela existe no mundo desde que o mundo é mundo. É mágico, por exemplo, transformar alguma coisa. Um palito de fósforo, uma caixa de fósforo, eu risco o palito de fósforo e fiz uma magia. Eu transformei aquilo ali em fogo. Tá? Ali é uma magia. Cozinhar é uma magia. Cozinhar é uma magia. Tá certo? Porque você mistura elementos. Patrick, como se proteger de uma demanda? Você não se protege, porque, por exemplo, você não controla a vida do outro.
tá certo? Você pode receber a demanda, mas você tá com a mente limpa, o coração puro, você nunca fez nada contra aquela pessoa e aquela demanda que foi colocada para você, mesmo que ela seja muito forte, pega alguma coisa, porque a gente não é perfeito. Esse é o problema, sabe, Patrick? É que nós não seguimos o que falamos. Nós falamos muito, seguimos pouco o que dizemos. Dizer, falar é bom, mas o certo mesmo são os seus exemplos. O que arrebata são os exemplos. Então, se você é uma boa pessoa, uma pessoa maravilhosa, gente fina, por que cargas d'água você teria uma demanda contra você que fosse pegar? Bom dia, bênção, meu velho. Deus te abençoe, filha. Muita axé. Igor. Minha filha não, meu filho, desculpa, viu? Então, por que cargas d'água ia pegar uma demanda em você? Agora, você pode se proteger, você pode procurar saber quem é o teu cabeça, teu juntó, né? Quem está do teu lado sempre, teus protetores, através do teu sacerdote. O intuito da live é exatamente desmistificar a única religião brasileira, que é a Umbanda. Eu só sei falar de Umbanda, eu só sei falar sobre budismo, taoísmo e tal, não sei falar sobre candomblé, mas sei fazer a diferença de um entre o outro, porque muita gente confunde tudo. Existem Umbandas que parecem com candomblé, existe candomblé que parece com Umbanda, que incorporam espíritos. O verdadeiro candomblé, ele está conectado aos orixás apenas, tá certo? Aos orixás. E essas coisas são muito delicadas, sabe, Patrick? Você evitar uma demanda, por exemplo, se você é de Ogum, o que é que eu faço todas as noites? Eu todas as noites faço minhas preces e tal, eu crio as minhas condições, faço o meu campo de força, porque eu sou apômetra também, eu sou psicoterapeuta, uso várias técnicas como a terapia regressiva, a hipnose, a PNL, eu sou master em PNL, sou mestre Reiki e tal. Eu junto tudo isso, por isso que eu digo, eu sou um universalista, eu não sou um bandista, mas adoro me vestir assim para quebrar os preconceitos e para mostrar que nós não adoramos imagens, são imagens de barro, são imagens de plástico às vezes, imagens são imagens, a gente coloca a energia nelas, e quando nós estamos precisando de alguma coisa, nós não pedimos, não exigimos nada, agradecemos primeiro ao universo e dizemos assim, que seja a justiça, quando é com Xangô, que seja a justiça que o Senhor nos trouxe. Essa energia, é que a justiça seja minha e seja também da outra pessoa. A justiça prevalece para as duas partes, não só para uma parte, tá certo? Então a gente pede a justiça, se a gente quer elaborar uma coisa melhor, vai para a pedreira, deixa os adereços, as velas de Xangô e etc e tal. Se a gente quer prosperidade, a gente chega, firma a velinha no teu congá, no local da tua casa, essa coisa toda. Wagner, não faz mal acender vela não, a gente não atrai espíritos não. Lógico que atrai espírito, mas atrai o espírito que você chamou, o espírito do bem, tá certo? Firmar uma vela é diferente de acender uma vela. Acender uma vela você acende quando apaga a luz, quando falta luz na sua casa, tá certo? Vamos lá, gente, vamos aumentar essas curtidas, por favor, me ajudem para poder essa live ser distribuída, para poder essa live fazer realmente um trabalho de compreensão dessa maravilha de religião afro, que é muito universalista, que junta tudo, tá certo? Pode ser a igreja para se proteger, pode ser tudo, tá certo? Se você tem fé, se você quer acreditar, se você tá ali para passar alguma coisa bonita, bacana, tá certo? Qualquer local serve. Muitas vezes eu venho na rua e tal e entro
aqui em Caruaru a gente tem tudo muito próximo, né? Meu bairro é muito próximo do centro, então tem muitas capelas, tem a catedral, tem várias, e eu às vezes entro no templo, peço licença, porque na realidade eu não concordo com os dogmas da igreja, mas respeito os católicos. Às vezes eu entro em igreja evangélica, eu sento lá atrás e tal, e vou observar. A gente não tem que ter ranço com nenhuma religião, cada um está no seu padrão evolutivo. Eu sou respeitador do teu livre-arbítrio. Eu não chego para, sei lá, para catequizar, para arrebatar ninguém, para convencer ninguém, para converter ninguém. Eu não chego para isso, eu estou aqui falando o que eu sinto com essas energias e a que conclusão cheguei a partir do momento em que eu comecei a focar nesse congá todas as manhãs. Eu leio o Livro dos Espíritos, leio o Evangelho segundo o Espiritismo, leio esse livro Atenção, que é de Emmanuel, quer dizer, eu já misturo Espiritismo com Umbanda. A Umbanda veio do Espiritismo. Zélio Fernandinho de Moraes, quando ele foi para a Associação Espírita de Niterói, ele foi perquirido pela diretoria, porque ele estava assim, o que era que ele vinha fazer ali e tal, e ele disse que foi no dia 15 de novembro de 1908. E o Caboclo das Sete Encruzilhadas disse: a partir da manhã nós fundaremos outra religião, que é a religião de Umbanda. Eu não aceito porque tem muitos pais e mães de santo que são aproveitadores. Sirlene, tem muitos padres que são aproveitadores, até assediando crianças. Tem muitos pastores que tomam o teu dinheiro. Tem muitos budistas que se aproveitam do templo para poder também te espantar, te colocar medo. Então é aquela história, em todos os locais, em todas as religiões existem pessoas boas e pessoas ruins. E nós somos atraídos através da nossa energia para locais bons ou para locais ruins. Se você entra num templo, se sente mal, se você entra num terreiro de Umbanda, numa tenda e se sente mal, você imediatamente sai dali. Se o pai de santo está colocando exclusividade nos seus mentores e diz: se você sair daqui, eu tomo os seus mentores. Ninguém pode tomar teu mentor. O teu mentor vem te seguindo de existência após existência, de encarnação após encarnação. Ele vai deixar você por conta de um pai de santo? Isso não existe, isso é chantagem religiosa, tá? Isso devia ser banido. Entendeu? Da mesma forma que o pastor disse: se você sair daqui vai cair no fogo do inferno. Tem pastores que dizem isso, outros não dizem. Fica à vontade, pode sair e tal. Se você não estiver na minha religião, não está salvo. A Igreja Católica fez isso muito durante esses 2023, quer dizer, a Igreja Católica muito menos, porque foram 300 depois de Cristo que Constantino tornou a religião católica uma religião católica apostólica romana. Você não vê um cristão aí no meio. E adotou Cristo como aquela figura que trazia as palavras. Colocou apenas 4 evangelhos, 27 livros do evangelho e desprezou o restante dos apóstolos. Todos eles escreveram evangelhos, são os evangelhos apócrifos. Tá? Tomé escreveu, Judas escreveu, Maria de Madalena escreveu, Tiago escreveu, Filipe escreveu. E aí, onde é que estão esses evangelhos? Tem sim. Tá? Então, é assim, resposta homem, já viu as entidades como são? Eu já vi muitas entidades, mas cada um vê de um jeito, viu, Márcio? Desculpa por ter demorado a responder, porque eu estava no meio de uma explicação, eu não posso ser indelicado e cortar a explicação no meio. Mas eu já vi várias entidades, já vi elas como são. Por exemplo, o meu mentor, eu vejo do jeito que ele é, tá certo?
como Exus, eu já vi vários mentores do nosso Hospital Espiritual Caminho da Paz, que é onde nós fazemos os tratamentos. Márcio, como? Através de sonhos, através de visões diretas, tá certo? Eu não sou um médium vidente, mas eu, vez por outra, consigo ver. Quando a minha mediunidade está muito aflorada, eu consigo enxergar os espíritos, tá? Principalmente na hora que eu estou dormindo, estou saindo do estado teta para o estado beta, que é o estado do despertar, da vigília. Então, naquela hora que eu acordo, eu vejo alguns espíritos dentro do meu quarto, tá certo? A Iemanjá, Márcio, Iemanjá não é um espírito, é porque você entrou depois. A Iemanjá, ela é uma força. Os orixás na Umbanda, eu estou falando na Umbanda, tá? Não são deuses, são entidades que nos trazem energia. Confundi minha mãe, fiz vários jogos e cada um fala uma coisa. Silene, é porque você não encontrou ainda o local adequado. Você tem que procurar isso, né? Você tem umas palavras muito sábias, parabéns. Obrigado você, Paloma, muita axé para você. Fabielle disse, Josaildo Antônio Silva vai voltar com Fabielle Maria da Silva logo logo. Fabielle, nós não fazemos essas predições aqui. O canal ele é de explicação, tanto é que o SEC, Centro de Expansão Consciencial, ele criou o TEWEB, a Tenda de Estudos Umbandistas Eurípides Barçanufo, que era um espírita, que é para estudos, tá certo? Nós fazemos giras experimentais, fazemos sim. De mês em mês, ou às vezes de 2 em 2 meses, nós fazemos uma gira experimental. Na Umbanda tem muitos picaretas, como nas igrejas evangélicas, tem bastante, tem muita gente querendo enrolar os outros, querendo colocar os outros para trás, querendo fazer com que você fique lá na tenda deles e tal, lhe chantageando, dizendo que vão tomar os teus guias, protetores, etc e tal. Todos os ebós que você ofereceu, todas as oferendas e tal, em todo lugar, gente. A gente precisa botar isso, olha. A Igreja Católica, quando o Papa Leão XIV foi eleito agora, levantaram outra questão da Igreja Católica, que lá no Peru, onde ele passou 20 anos, existiam muitos casos de pedofilia e disseram que ele ficou acobertando. Não, foi ele quem indicou e quem disse à Santa Sé que estava havendo pedofilia, tá certo? Então, quer dizer, aqui no Brasil já houve pedofilia. Dentro das igrejas evangélicas, os pastores se insinuam para as ovelhas dele, cobram dinheiros, vendem indulgências. É a mesma coisa de vender indulgências da Idade Média, do catolicismo na Santa Inquisição, entendeu? Então, quer dizer, deixa o Papa. Eu estou deixando, Márcio, eu não tenho nada contra o Papa, não. Eu acho o Papa maravilhoso. Esse Papa novo, se Deus quiser, vai trazer muitas bênçãos para todos os católicos, para todas as pessoas, tá bom? Ele encobriu? Não, ele não encobriu, eu terminei de dizer. As pessoas disseram para poder difamar ele, tá certo? Quero saber se os pés encardem quando adulteramos. Eu nunca ouvi falar nisso, tá? Eu não estou nem vendo teu nome aqui, tá? Só tá um roxinho na tua foto. Ele denunciou, ele encobriu e denunciou sob pressão. Eu não vejo dessa forma, tá? Eu não vejo dessa forma. Ele é um cara com uma retidão muito grande, tá certo? Eu vi Zé Pilintra. Eu também tenho um contato com o Zé Pilintra, porque Zé é o meu protetor direto, tá? Zé, ele é multifacetado, é herveiro, ele é Exu, às vezes ele trabalha com os pretos velhos, trabalha com as crianças, trabalha com mamãe Oxum, trabalha com mamãe Iemanjá. Zé está em todo canto, isso não existe, tá certo? Sou Jerusa, oi Jerusa,
Tudo bom? Sangue de Jesus tem poder, Alexas? Tem, tá certo, é o poder do sangue, né, que circula no corpo. Mas Jesus não nasceu para sofrer nem para tirar teus pecados, não, tá, Alexa? A ética, o caráter é que veio para salvar tua consciência, tá, de não fazer nada errado. Não adianta nada tomar o vinho pensando que é o sangue, a hóstia pensando que é o corpo, ou então ir para algum canto e tal, e achar que vai ser salvo porque está indo para aquele canto. Não, tudo está na cabeça, é de mim para mim. Céu e inferno estão inseridos dentro de você. Ele mente muito, malandro. O Papa Leão XIV, não sei, o pontificado dele ainda não começou. As pessoas, lógico, só falam bem porque está na mídia externa. A gente vai saber disso quando ele começar o pontificado verdadeiramente, tá certo? Olá, bom dia, tudo bem? O senhor me permite fazer uma pergunta? Eu não sou intolerante religioso. Intolerante religioso? Você está afirmando ou está perguntando, Sérgio? Ei, mesmo você leu a Bíblia? Li sim, eu tenho várias Bíblias aqui e tal. Eu sei a divisão da Bíblia entre o Evangelho dos 4 evangelistas, os 27 livros, e a Torá de Moisés, de Elias, a Torá que veio com toda a carga judaica. Por isso que a gente é judaico-cristão. Por quê? Porque nós utilizamos o Antigo Testamento, ele é a Torá judaica, tá certo? Ele é a Torá judaica, que tem todos os mandamentos de Moisés e tal, faz parte do demiurgo, desse ser que trouxe um Deus feroz, um Deus brigão, um Deus que mata. E o Evangelho trouxe um Deus que perdoa, um Deus que ama, um Deus que gosta, que cura e etc e tal. Ah, obrigado, Márcio. Conheci um maçom. Eu também sou maçom, né? Estou maçom, tá? Eu estou aqui com o olho de Horus e tal, com a pirâmide maçônica. Eu amo o Espiritismo. O Espiritismo é maravilhoso, o Pentateuco de Kardec. Pena que existem pessoas no meio, não é, Sirlene? Pessoas terminam sujando o nome de uma doutrina tão pura, tão bela, tão auspiciosa, né? E eles terminam transformando numa religião. As pessoas entram, aí começam a fazer besteira, vem um diretor espírita e começa a dar em cima de uma das participantes do grupo, trai a mulher, no dia a dia falsifica a nota fiscal e tal. Quer dizer, ele não cumpre o que ele é. O verdadeiro espírita, ele tem tantas qualidades no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no fim você vai ver o homem de bem. Procura aí o homem de bem para você ver a quantidade de coisa. E tem mais, ali não está um terço do que você deve fazer para ser um bom espírita, um homem de bem, tá certo? Isso aqui é uma coisa interessante, né? Mas eu mostrando para vocês, né? Eu chego aqui todas as manhãs e é interessante porque a primeira coisa que eu faço é separar todas as velas que é do orixá do dia. Cada dia tem um orixá. A segunda-feira é de Exu e é de Obaluaê Omolu, tá certo? Obaluaê Omolu pela manhã, aí eu sempre firmo uma vela para Pai João também, coloco o cafezinho dele e tal. E a terça-feira é de Ogum, a quarta-feira é de Xangô, a quinta-feira é de Oxóssi, a sexta-feira é de Oxalá, Jesus, que está ali em cima, tá certo? O sábado é das Iabás e o domingo das crianças, dos Ibejis, dos Ereis e tal, que trazem uma energia de alegria. Quando nós nos dirigimos aos orixás, nós não fazemos um petitório, não. Quer dizer, não é para pedir coisas. Gente, é para agradecer e focar numa energia que você precisa para continuar a sua jornada de desenvolvimento aqui na Terra.
Wagner, quais orações você faz? Qualquer coisa. Muitas vezes eu chego chateado, eu chego nervoso, aí eu reclamo, eu digo coisas e tal. Parece que eu sou doido, né? Quem passar por aqui e me ver conversando com os orixás vai morrer de rir, porque eu converso muito, mas eu rezo sempre o Pai Nosso, eu rezo a Ave Maria, eu rezo o Santo Anjo, né? E me conecto a essa conexão que a Umbanda também tem com o catolicismo, através do seu sincretismo, tá certo? As santas, os santos, Jesus e Oxalá e etc e tal, e todas essas energias positivas aumentam a tua vibração. Sonhei quando eu entrava em um terreiro, o meu corpo pesava e eu ficava paralisada. Gente, vamos curtir, compartilhar, me ajudem, por favor. Bom dia, meu amigo. Oi, Wellington, tudo bom, pastor Wellington? Bruninha, bom dia, querida. Bom dia. Vamos curtir, compartilhar, gente. Vamos bater aí alguns Ks nessa live para ela ser distribuída, para ver engajamento, para ver curtidas. Se puder dar uma seguida também no nosso canal, né? Não esquece de seguir. Mas veja só que coisa interessante, né? Que palavras elas não são suficientes para uma mente que quer alguma coisa. Repetir palavras, por exemplo, falar o Pai Nosso, sem pensar o que é o Pai Nosso, não sabe de absolutamente nada. Você está dizendo palavras. Pode sim, Bruninha. Viu? O senhor é a favor de cortes? Cortes não, cortes, né? Cortes. De sacrifício animal. Veja só, não é ser a favor. A minha linha de conduta é a linha de conduta do meu sacerdote, foi quem me formou em teologia e em sacerdócio. Então, na linha dele não tem corte de animais, mas eu não estou aqui criticando quem faz. Porque veja só a nossa hipocrisia, viu, Silene? Veja só a nossa hipocrisia. Nós comemos o franguinho todo dia congelado, tirando coisa. Como é que você acha que ele chegou na tua geladeira andando e foi lá, se cortou todo e se fez em pedaços que se colocou na geladeira? A gente come boi, a gente come peixe, a gente come tudo. O candomblessista ou um bandista que faz corte, que tem também um bandista que faz corte e que não tem nada a ver, ele alimenta a galinha por um ano inteiro com as melhores comidas, as melhores rações e no final ele tira apenas o sangue para fazer o ebó dele, para fazer a limpeza dele. A carne ela é cozida e é distribuída entre os participantes da gira. Então, quer dizer, é uma hipocrisia muito grande a gente falar que sacrifica animais. A gente ainda está num mundo de expiação e provas, a gente ainda come bichos. É bicho comendo o outro, tá certo? A gente não pode condenar ninguém por conta disso. Agora, ele tem que ter uma visão reta das coisas. Veja, é a manifestação do Espírito para a prática da qualidade. Fazer maldade para os outros, feitiço volta em dobro. Volta, Alex. Pode ter certeza. Pode, Bruninha, pode fazer qualquer pergunta. Se eu não souber responder, depois a gente conversa. Eu te passo o WhatsApp, você entra no direct, eu te passo o WhatsApp. Tem aí o nosso link também e de outra rede, a rede vizinha, tá certo? Então, quer dizer, são coisas que a gente vê e não concorda. Então, quando eu chego aqui, a primeira coisa que eu faço é ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu abro em qualquer canto e leio o que veio para mim. Tá certo? Hoje eu ainda não abri, quando eu terminar aqui eu vou abrir, eu vou falar, tá certo? E depois eu abro Atenção, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo mentor dele, Emmanuel, que o nome é Atenção, né? E faço sempre o Pai Nosso, Ave Maria e Santo Anjo, tá certo? Mas veja só, o Pai Nosso, que não só são palavras, a gente precisa colocar em prática tudo isso que a gente fala na hora da prece, o que a gente diz na hora da prece.
Pai Nosso. Veja que coisa interessante essa pagininha que eu encontrei por acaso, aspas, dentro de um livro meu. Eu ganhei de alguém, botei dentro do livro e tal. Eu acho que ontem que eu encontrei isso aqui. Eu digo, eu vou aproveitar o sábado para falar sobre isso, sobre essa questão de rezar e pedir dinheiro, pedir não sei o que, pedir... Veja, você foca naquilo ali. Por exemplo, o Molu, o Baluaê é da saúde. Se você está precisando de saúde, foca ali, de se eu merecer, se não for meu karma, por favor, me dá saúde, me dá clareza, me dá paciência, me dá resignação, resiliência. Tá entendendo? Não peça coisas, peça espiritualidade para dentro de você. Então, Pai Nosso, veja só. Se em minha vida não ajo como filho de Deus, fechando o meu coração para o amor, quer dizer, se eu fecho o meu coração para o amor, será útil dizer Pai Nosso? Veja, começa por aí. Se os seus valores são representados pelos bens da terra, quer dizer, se você dá mais valor aos bens da terra, espera um pouquinho, tá, Bruninha? Já eu respondo tudo, tá? Se os teus valores são representados pelos bens da terra, será útil dizer que estás no céu? Porque o céu está dentro da tua consciência. Tu dá valor a carro, a casa, a joias. Tu dá valor a dinheiro. Eu quero ver mesmo se teu caixão tem gaveta para tu levar para a espiritualidade. Tu que tu adquiriu, que tu dá valor. Dá valor a sapato, dá valor a aparência, dá valor a carro. Fica apegada às pessoas, tem ciúme, é uma pessoa maledicente e tu quer ainda rezar o Pai Nosso. Então quer dizer, será útil dizer Pai Nosso que estás no céu? Se penso ser cristão apenas por medo, porque é o seguinte, alguém te meteu medo na igreja, disse, se você não cumprir tal coisa, você vai para o fogo do inferno. Tem um Deus que tem justiça e vai lhe matar por conta disso. Você vai para o fogo do inferno, como várias vezes eu já fui conjurado aqui. Será? Entendeu? Estar no céu, se penso ser cristão apenas por medo, superstição e comodismo, será que é o reino dos céus? Será útil dizer, santificado seja o vosso nome, se na realidade quero mesmo é que todos os meus desejos sexuais, desejos materiais se realizem? Eu não penso no outro, eu penso só em mim. O lema do SEC aqui é fazer bem, faz bem a quem faz bem. É lógico que vai retornar para você o bem que você fez. Mas eu não posso fazer isso com interesse. Será útil dizer, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, se prefiro acumular riquezas, desprezando meus irmãos que passam fome? Cadê a caridade? Né? Cadê a caridade? Você diz isso automaticamente. Você tem automaticamente o Pai Nosso na sua cabeça. Será útil dizer o pão nosso de cada dia nos dai hoje, se não me importo em ferir, injustiçar e magoar aos que atravessam o meu caminho? Cadê a prática? Cadê a prática? Será útil dizer, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, se escolho sempre o caminho mais fácil, que nem sempre é o Cristo? Quer dizer, perdoai os meus pecados, mas eu não perdoo de ninguém. Me perdoe, boca para fora. Você não perdoa verdadeiramente, não significa dizer que você esquece não, porque ninguém tem amnésia não. Quem lhe fez o mal, você não esquece que ele fez o mal. Tá certo? Você tem que, na realidade, entender que o processo de perdão eu te perdoo, mas você fica com o pé atrás, não fica não? Divaldo Pereira Franco sempre fala nisso. Você fica com o pé atrás. Você fica pensando que a pessoa vai te ofender novamente. Apesar de tudo, nós não temos essa presciência de entender o que é que o outro está pensando. Nós não temos telepatia, nós não nos comunicamos nem lemos mente.
por telepatia. Algumas pessoas têm essa habilidade, mas vai até um certo ponto. A gente não sabe qual é a verdadeira intenção do outro. Então não precisa conviver, basta perdoar, deixar para lá, abençoar e passar naquele processo. Será útil dizer, e não nos deixes cair em tentação, e se sabendo que sou assim, continuo me omitindo e nada faço para me modificar, quer dizer, a reforma íntima eu não faço? Eu não me modifico, eu vou para a igreja, mas durante a semana é bagaceira total. Eu trabalho, eu maltrato meus filhos, eu maltrato minha mulher, eu maltrato os meus funcionários, os meus colegas de trabalho, eu sou maledicente, eu sou orgulhoso, eu sou vaidoso, eu sou invejoso. Entendem? Será útil dizer amém? Amém significa dizer que tudo isso se concretize, como assim seja. Assim seja, que seja dessa forma. Que seja dessa forma. Muitos não entendem esses parâmetros do cristianismo, que a Umbanda é cristão, olha Cristo lá. Porque muita gente diz, o senhor é cristão sendo umbandista? Sou cristão, sou budista, sou taoísta. A cultura védica é um objeto de estudo meu. Já li o Bhagavad Gita dos Hare Krishnas. O Mahabharata, já li um bocado. O Talmud, o livro tibetano dos mortos. Já entrei nos estudos da bruxaria, da feitiçaria, de tudo, para poder entender quem é meu opositor. Entendeu? Sun Tzu, ele foi um chinês que foi convidado pelo príncipe para, isso antes de Cristo, para defender. E ele tinha escrito chamado, já me lembro o nome do livro dele. Ele falava sobre os opositores. Ele dizia assim: se você se conhece, se você não se conhece, nem conhece o seu opositor, 100% da guerra está perdida. Se você se conhece, mas não conhece o opositor, 50% da guerra é perdida. Se você se conhece e conhece o opositor, a probabilidade é de 100% das batalhas vencidas. Tá certo? Sun Tzu. Tá certo? Então, quer dizer, são essas lições. Isso aí não é religião, não. Isso é filosofia pura. Eu sou estoico. Eu me baseio muito em Sócrates. Só sei que nada sei. Em Platão, que era discípulo de Sócrates, que nos trouxe várias verdades, como o mito da caverna e tal. Sou ligada a Helena Petrovna Blavatsky, da teosofia, que fundou a teosofia. Estudo o ocultismo, estudo o esoterismo. Eu estudo tudo, gente. A gente, para poder tirar a conclusão, a gente não tem que acusar a religião do outro, a gente tem que estudar a religião do outro. Estudar o ponto de vista. Estou estudando agora o gnosticismo, me aprofundando. E estou também preparando um material para falar a verdadeira história do cristianismo, para vocês trazer a verdadeira história, porque tudo foi deturpado a partir de 300 depois de Cristo, com Constantino, que começou a utilizar a Santa Sé, a Igreja Apostólica Romana, o Vaticano, como refúgio político e de influência. E só escolheu os evangelhos que lhe faziam bem, que fazia bem ao Império Romano. Não esqueça que o Império Romano estava em declínio. Em 500 depois de Cristo, Justiniano, imperador, conviveu com a queda do cristianismo. Aliás, em 500, a gente está falando do Papa Leão XIV, foi Leão I enfrentou a queda do Império Romano.
tá certo? Ele foi papa na época da queda do Império Romano. Aí começaram todos os destrambelhos, os países a se separar, a criarem reinos e etc. E tal. São coisas, gente, que a gente não entende e que precisa entender. Por favor, vamos curtir, compartilhar. Gente, bom dia a todos que estão entrando. Uma grande noite, manhã de sábado. Eu confundo tudo, que eu sempre faço live à noite. Né? Então, cada elemento desse aqui, o fogo, os elementos da natureza, fogo, terra, está representado pela vela e a resina, que vem da terra, que é feito com a terra também. Fogo, terra, água, eu sempre coloco água. A fumaça da própria vela. E éter, que é tudo isso englobado num canto só. Bom dia, Adriana, né? Adriana Silva, bom dia. Viu? Então, quer dizer, são os elementos da natureza conectados a toda uma estrutura energética. Ontem veio o pessoal da Nova Acrópole Caruaru com intenção de alugar a nossa casa aqui. A casa era do meu pai faleceu, minha mãe ainda está viva, e nós colocamos para alugar a casa. E eu estou ocupando a casa por enquanto. Mas é lógico, passei 2 anos aqui, meu pai morreu há 5, a gente botou a casa a vender há 3 anos, mais ou menos, nós não vendeu, aí decidiu-se alugar a casa. O pessoal vê aqui da Nova Acrópole, quem não conhece, Lúcia Helena Galvão, que fala sobre estoicismo, fala sobre socratismo, sobre as culturas egípcias, gregas, romanas, sobre o Talmud tibetano, sobre o budismo, sobre todas as culturas, sobre os Vedas, o Hare Krishna, né? Dessa batalha de Arjuna com Krishna e tal. É uma batalha épica ali, 3 batendo um no outro e tal. É muito interessante, eu recomendo a leitura. São coisas, gente, que nós fazemos para nos colocar no estado de expansão consciencial. A partir do momento em que eu me coloco no estado de expansão consciencial, eu coloco a minha consciência a seu serviço. Porque eu estou pensando muito mais em ser do que de ter. Eu não estou dizendo que você abandona o ter, não, tá certo? Marcinha, oi Marcinha. Marcinha? Marcinha, bom dia, Marcinha. Vamos curtir, compartilhar, gente. Me ajudem a chegar a alguns cais aí. Tudo bem, Marcinha. Tudo bem, graças a Deus. Então, eu vim aqui para o Congá na manhã do sábado, exatamente paramentado, do jeito que eu faço as minhas orações aqui, para poder mostrar a vocês que não tem nenhum mistério aqui, né? Quando se queima o charuto ou o cachimbo, né? O charuto está aqui, o cachimbo, deixa eu ver se eu tiro sem derrubar nada. O cachimbo do preto velho, o charuto do Exu, o charuto de Ogum e tal. Tudo isso é para tirar através do fumo as energias, os miasmas, as bactérias astrais que se colam em nosso corpo e na nossa casa. Então o pessoal da Nova Acrópole veio aqui e disse, mas que energia leve, que jardim bonito, qualquer dia desses eu mostro a vocês. Que coisa gostosa, bem arrumada e tal. Então isso é uma coisa muito normal. Wagner, por que usa a bebida? Aqui não usa. Eu fiz um acordo com os nossos amigos espirituais, principalmente os Exus, para que não houvesse bebida aqui. Eu faço a Umbanda com o espírito do fazer o bem sem olhar a quem e usar essa comunicação dos espíritos para a prática da caridade. Então eu não preciso do álcool
para esterilizar o ambiente. Eu não faço giras aqui, então não envolve álcool. Ah, Wagner, você não oferece uma cerveja branca a Ogum, uma cerveja preta a Xangô, uma champanhe para Iemanjá e etc e tal? Não. Eu sirvo água. Tem coisa mais pura e mais adstringente do que água? Tem os banhos, sim, tem os banhos. Eu tomo os banhos, eu faço os descarregos, né, através do sal grosso. Minha mãe me deu minha alma, preto velho. Tava morrendo, tinha 6 meses. Que coisa bonita. Que coisa bonita. Eu não sou preto velho, mas estou sendo influenciado por ele também. Tá certo? Eu estou sendo influenciado por ele. Geralmente, quando eu estou falando em live, se junta Ernesto, que é coordenador do nosso espaço no Entreposto, né? no PSF espiritual, que é o Caminho da Paz, que é o nosso hospital espiritual, que é coordenado por Ernesto, um espírito que me ajudou muito no meu começo de jornada dentro da Umbanda, e quando abri o SEC, Centro de Expansão Consciencial. Eu tenho 39 anos já que estudo espiritismo e os assuntos espirituais, então eu venho trilhando esse caminho há muitos anos, E só de 10 anos para cá foi que eu realmente finquei o pé e disse: eu vou tratar de pessoas como psicoterapeuta, né? Eu trabalho com várias técnicas, como a PNL, a programação neurolinguística, que eu sou master em PNL, trabalho com a hipnose, eu sou hipnólogo, trabalho com a terapia regressiva, fazendo a regressão nas pessoas, trabalho com cristaloterapia, aromoterapia, reiki, sou mestre reiki de Mikao Usui, sou da linhagem dele. Trabalho com várias técnicas, a aromoterapia, a cromoterapia, a radiestesia, trabalho com várias coisas, isso no meu horário profissional. No meu horário da noite, nos fins de semana, eu faço atendimento fraterno, converso com as pessoas através das lives, faço estudos, tudo isso gratuitamente, porque é espiritual. Tá? Quando alguém pergunta aí, a primeira pergunta é quanto? Eu digo nada, pode fazer quantas perguntas quiser. Tá? Se eu souber responder, eu vou te responder. Se eu não souber, você entra em contato comigo através me segue e tal, e através da seguida você vai, me perguntar o que você quiser e eu vou pesquisar, se não souber, e lhe passo todas as informações. Tem um ex-caveira, caveira, gente, toda vez que invoco eu tenho hematoma. Tem aqui uma pessoa, use no pregue para juntar-se você com a live. Bom, todas as pessoas que estão aqui, gente, olha, eu queria agradecer demais, eu queria que vocês curtissem mais, para poder essa live ter um engajamento, para ela ganhar uns diamantezinhos, para a gente monetizar a live, para poder sustentar todos esses equipamentos. Afinal de contas, nós pagamos luz. Por isso que eu digo, eu não condeno quem é só sacerdote, por exemplo, o pastor, que cobra dentro do lógico, né, o dízimo dele para poder sustentar, o padre que recebe o óbolo, né, que recebe a caridade através do dinheiro para sustentar a luz, a água e tal da casa. Eu tenho outra profissão que é ser psicoterapeuta. Mas à noite eu sou um universalista, eu falo sobre tudo, gente, todas as filosofias e religiões, vou catar a história de cada uma. Já falei aqui sobre o protestantismo de Lutero e de Calvino, já falei sobre a noite de São Bartolomeu em 1521, onde evangélicos foram queimados. Hoje eles estão querendo queimar a gente da Umbanda e do Candomblé, tá certo? Eles estão querendo agredir-nos, e que só eles têm a verdade, a salvação e a bênção de Cristo. Essa exclusividade, esse exclusivismo, nós não concordamos aqui. Todos vocês têm
todo o poder, o verdadeiro guru, o guru que você está esperando está dentro de você. O Deus que você está esperando está dentro de você. O céu e o inferno estão dentro de você. Depende da sua vibração, depende do seu momento. Então tudo depende de nós. Vamos curtir, compartilhar, gente. Vamos seguir, se vocês puderem. Vamos aumentar essa quantidade de curtidas. É só tocar na telinha aí, colocar várias curtidas, porque aí a gente aumenta o engajamento. Várias pessoas vão ver, vão acompanhar o nosso raciocínio em relação a isso tudo. Eu sei que muita gente gostou, a live foi um pouco demorada, passou um bocado do tempo que eu não tinha nem intenção de ter esse tempo todo aqui com vocês hoje, mas foi muito bacana ter esse encontro legal com vocês. Deixa eu ajeitar aqui Pronto. Então foi muito bacana ter esse contato com vocês. Pena que não deu muitas curtidas e tal. Às vezes as pessoas perguntam, não curte, esquecem de curtir, esquecem de dar engajamento a gente, né? Então assim é muito importante o engajamento, um arrozinho, um apoio, um diamante. Às vezes não custa nada, são centavos, tá certo? Mas cria engajamento, cria essa coisa bela, né? Curtir, compartilhar, porque outras pessoas podem ver, outras pessoas podem tirar esse ranço que tem contra a única religião brasileira: catolicismo europeu, espiritismo europeu, candomblé ligado às culturas africano, judaísmo do Oriente Médio, de Jerusalém hoje, né? E do povo judeu, né? Seja ele onde esteja, ele tem a nação dele. Então, quer dizer, a única religião brasileira nascida em 1908 foi a que eu escolhi para desmistificar. Por isso eu me visto assim. Ah, você não é pai de santo. Não me considero, embora tenha feito sacerdócio. Você não é sacerdote? Não, eu só fiz o curso. Terminei o curso. Fiz teologia, terminei o curso de teologia. Li muitos livros de Rubens Saraceno, de Alexandre Comino, de vários outros, JJ de Mata e Silva, vários livros sobre Umbanda e tal, para entender os orixás, entender essa força da natureza que vem de Deus, e nós concentramos num só para poder receber as nossas bênçãos, os nossos caminhos, que são entrecortados, cruzados por desafios constantes. Ninguém, gente, pode ter certeza disso, ninguém está livre das adversidades da vida. Todos nós, de alguma forma, passamos por sofrimento, por dor, passamos por situações difíceis, e nós pedimos as leis do universo, as leis herméticas e tal, que nos dê resiliência, resignação, quer dizer, me resignar com aquilo que foi ofertado a mim. Que eu entenda que aquilo ali é para o meu bem. O lugar mais gostoso de se estar é no fundo do poço, porque você toca no fundo do poço, pega impulso e vai para cima. Eu nunca vi ninguém topar e cair para trás, todo mundo topa e cai para frente. Então significa que você andou mais um pouco, mesmo com a dor no pé da topada que deu. Então quer dizer, todo sofrimento, toda expiação, toda dor que você sente, toda tristeza, toda revolta que você sente, te faz abrir os olhos. Deve estar faltando algo. Se eu estou sofrendo isso, isso quer dizer algo a mim. Então não pense que ninguém está botando em você. Não gere na sua cabeça, como o rapaz perguntou, será que eu estou sendo demandado, se tem um espírito obsessor perto de mim? Não pensa nisso. Foca no amor, foca na caridade, foca no que Jesus disse.
E é importante entender, Jesus não veio para lhe salvar, ele veio trazer as palavras mais lindas do mundo, para construir um mundo novo. Coitado, morreu e não viu esse mundo novo, quer dizer, ele está vendo de lá, tá certo? Mas Jesus construiu pontes, Jesus queria ser humilde, Jesus não queria ter um Vaticano com uma hierarquia, com um Estado, o menor Estado do mundo, um dos mais ricos do mundo, com igrejas cravejadas de brilhantes, de ouro e etc e tal, de pinturas renascentistas, de Michelangelo. Como o verdadeiro cristianismo não é isso. O verdadeiro cristianismo é sair, é curar, é fazer caridade, é falar a palavra de Cristo. É recomendar, aconselhar, sugerir, como eu gosto sempre de dizer. Eu não aconselho ninguém porque eu não tenho cabedal moral para estar aconselhando ninguém. Eu sugiro, você faz se quiser, usando o seu livre-arbítrio. Entende isso? Então quer dizer, céu e inferno dentro de nós. Você é o quê? Uma pessoa ruim ou boa? Dentro de nós. Queira ser bom. A partir de agora. Não tem tempo perdido. Não tem tempo para isso. Ah, se eu soubesse disso. Não, agora. Agora é a hora. Tá certo? Eu estou falando aqui, parece um pregador, né? Mas agora é a hora, gente, de mudar a mente, de mudar a face, de mudar o pensamento, de não ter intolerância religiosa, que é crime. Dá 3 anos de reclusão e mais multa. De não ter homofobia, de não ter xenofobia, misoginia, que é raiva das mulheres. A Igreja Católica separou as mulheres do clero, já era para ter papisa e tal, mas não, ele não queria o poder da mulher, que a mulher tem poder demais, entendeu? Já dentro da Umbanda nós temos as mães de santo, as Ialorixás, e temos os pais de santos, os Babalorixás, como dizem os candomblecistas também, ou sacerdotes, como muitos preferem ser chamados, e ou sacerdotisa. E por aí vai, gente. É só uma diferença de escopo, mas todos nós estamos lutando por bem. Para esse Deus que é o universo, que está dentro de você. Jesus já dizia, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. O reino dos céus está dentro de vós, está em sua consciência. No livro dos Espíritos, uma das primeiras perguntas é, onde está Deus? Os Espíritos respondem apenas com uma palavra, consciência. Deus é consciência. Deus é você é partícula dele. Você faz parte dele, tá certo? E é muito, muito interessante quando a gente tem essa observação e essa visão para Deus. Vera Labaredas quer se juntar um pouco, Vera? Eu estou quase acabando aqui a minha exposição. Não sei se eu consegui mandar o convite para você. Bom, mas se quiser entrar, pode entrar para a gente conversar, tá certo? Mas, gente, são certas coisas que a gente, Deise Fernandes, juntar essa live como convidado. Deixa eu convidar você também. Estamos quase no final da live, tá, gente? Então, assim, vai ser pouco tempo. Mas, gente, curtam, compartilhem. Vamos fazer essa live chegar a mais pessoas para a gente tirar esse ranço, que é o ranço contra as religiões afro. Outro dia eu vi uma garotinha levar uma pedrada ao sair do ponto de ônibus, toda vestidinha de branco, porque ela ia ou estava vindo do terreiro dela, candomblecista, teve que levar não sei quantos pontos. A lei da intolerância religiosa, ela surgiu por conta de uma mãe de santo, que foi deformada por um desses pastores. E aí, como é notícia corrente da Igreja Universal, foi deformado por ele, ela tinha já problemas cardíacos, teve um ataque cardíaco e morreu em 2003.
E foi exatamente delimitado o poder que você tem de estar falando da religião dos outros. Tem a sua, ninguém está lhe impedindo. Se você se sente bem nela, faça. Agora siga o que o padre, o pastor, o rabino, o monge. Você vai para a mesquita, siga o que o islâmico, né? Siga o que ele diz. Mas não é tocar fogo em si próprio, se explodir para ganhar não sei quantas virgens no paraíso. Vê que coisa contraditória, né? Ganhar virgem, mistura o sexo no plano espiritual. Não é que em várias fases e dimensões nós não tenhamos instintos sexuais, porque estamos muito apegados à terra. Nesses locais ainda há tudo isso. São nos umbrais médios e tal, as afinidades. Se você assistiu o Nosso Lar, você vai ver várias famílias reunidas, casais de mãos dadas e tal. Isso é a sutileza sexual, que é uma força. Não é para a gente ter preconceito. O problema foi esse. Colocaram tudo na culpa, toda essa culpa no sexo. E é o que a gente vê até hoje. Tá certo? As pessoas sendo acusadas. E aí, falando como Cristo, que Madalena, Maria de Madalena, não é aquela mesma mulher que foi adúltera e estavam atirando pedra nela, não. Aquela é outra mulher, que Cristo disse, atira a primeira pedra quem nunca pecou. E todo mundo soltou as pedras e foi embora. Aí ela disse, ninguém atirou uma pedra em mim, Senhor. Eles não te julgaram, eu também não te julgo, vai e não peque mais. Pronto! Aí a Igreja Católica, para sujar o nome e tal, confundiu Maria de Madalena, que foi uma das apóstolas mais dedicadas de Jesus, é a 13ª apóstola, conviveu com ele. Não aparece porque é mulher. Tem cabimento isso? A gente vai falar quando eu começar a falar a verdadeira história do cristianismo. Vou preparar essa palestra para a gente bater um papo legal sobre isso tudo. Gente, por favor, curtam, compartilhem a nossa live. Se vocês estão gostando, se vocês estão sentindo alguma coisa interessante, de momento não posso aceitar. É o seu momento, querido. Ninguém está aqui lhe obrigando a aceitar nada. Bom dia, Gilmara. Bom dia, 12, tem aí 12, né? Bom dia a todo mundo que está participando. Nós estamos já encerrando a nossa... É gratuito, sim. Como é o nome? Hamilton. É gratuito, tá certo? Dá uma curtida, aí curte bem muito, aí pra live dá uma pipocada e tal, pra gente curtir, pra gente sentir essa energia e distribuir esse material, né? Compartilhar, fazer com que as pessoas tenham isso e revisem, para não criar esse ranço contra a religião dos outros, contra o credo dos outros, contra a sexualidade dos outros, contra a cor do outro, o racismo, a homofobia. Nada disso cabe mais no mundo de hoje. Nós estamos saindo de um mundo de expiação e prova para um mundo de regeneração. É aqui todos os dias que eu digo assim, que eu mereça. Eu agradeço a vocês por tudo que vocês fazem a mim. E que eu mereça ter essa graça de poder participar desse mundo de regeneração, onde o bem prevalece mais do que o mal. Tá certo? Marielle Faria dos Santos terá um relacionamento com Rosilene Coelho nos 24/4. Oh, Marielle, é Marielle ou Maiele? É Maiele, parece. Nós não trabalhamos com essas predições, nem com esses julgamentos. Nós não trabalhamos com oráculos, nem com búzios, nem com cartas. Embora eu tenha o curso de tarô, de carta cigana, eu tenho o curso disso tudo, nós não trabalhamos com essas predições. Isso é uma coisa muito sua e dela. Tá? Você, se quiser conversar comigo, eu posso te esclarecer isso melhor. E aí, num consenso, numa conversa, a gente entender se uma merece a outra, se está certo uma, está com a outra, e por aí vai. Tá certo?
Dona Tamaria e tal, todas as pessoas, um bom dia para vocês, um excelente sábado, um excelente final de semana. Não se precipitem, não façam coisas erradas. Entra no meu direto, viu, May? Entra no meu direto, Maeli. Entra no meu direto, pede o meu WhatsApp, a gente bate um papo, não custa nada. Isso é atendimento fraterno, estou disponível todo o sábado e muitas vezes entre uma terapia e outra, no meu lado profissional como psicoterapeuta, eu muitas vezes atendo as pessoas aqui gratuitamente, não tem esse negócio de pagamento. Tá bom? O que eu peço é para monetizar o canal, para a gente comprar mais equipamentos modernos, essa coisa toda, para pagar uma continha de luz ou alguma coisa desse tipo. É só você meter o dedo na tela, curtir, dar uns diamantezinhos, dar umas rosinhas, dar algumas coisas que valem para ir contando o ponto e também nos seguir para que nós cheguemos aos 10 mil e às 100 mil curtidas que eles querem em um mês, para que a gente possa crescer o canal e tirar esse ranço contra as religiões afro no Brasil, tá certo? Porque isso vem lá de trás, tá certo? Vem lá de trás. E todos têm esse ranço. Eu mesmo tinha. Para retirar esse ranço, eu comecei a estudar Umbanda, a estudar Candomblé, a estudar os orixás, a estudar as entidades, a estudar, por exemplo, se o meu Zé é o mesmo Zé seu. O que é que vocês acham? Zé é como se fosse uma escola de protetores, de Exus, herveiros, de auxiliares e protetores seus, que espíritos se afinizam com aquela escola, com aquela quantidade de espíritos, e todos começam a usar o nome de Zé Pilintra. Mas não é o Zé que se subdivide e sai em cada terreiro, não. Tem muitos Zés, tem muitos Zés. Bilhões de Zés, um para cada pessoa. Tá entendendo como é o negócio? Se você se afinizar com a energia dele. Tem muitos marabôs, muitas Marias Padilhas, muitas Maria Navalha, Maria Mulambo, Caveira, Morcego, todos esses Exus e tal. Todos eles, todos os caboclos, os pretos velhos. O meu é Pai João de Aruanda. Tem vários Pais João de Aruanda, mas meu Pai João de Aruanda é o mesmo do médium Robson Pinheiro? Não. Tá? Então, quer dizer, é outro Pai João que é da mesma escola, pratica as mesmas caridades, faz o mesmo trabalho de caridade e de modificação da maneira de pensar da gente para uma maneira melhor e tal, que vem nos trabalhar. E esse intermédio, gente, ele é saudável. Não é um intermediário para conversar com Deus, não. O Pai João é o próprio Deus, porque eu sou Deus, você é Deus, nós somos partícula dele. A partir do momento que você começa a passar a pensar em Deus, você já fala com Deus. Mas como Deus, ele tem essa particularização. Quando você fala com Jesus, você está falando com o preto velho, está falando com Jesus também. Está falando com um médico que faz cirurgias espirituais e curas. Você está falando com Jesus, você está falando com Deus. Tá certo? Quando eu rezo a Ave Maria, veja como é que eu rezo a Ave Maria. A Ave Maria é cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita seja vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso nome, Jesus. Santa Maria, mãe de Jesus, não é mãe de Deus, não. Porque Maria não foi mãe de Deus. Ah, Wagner, mas existe a Santíssima Trindade. Coisa da Igreja Católica, dogma. 3 em 1. Filho, Pai e Espírito Santo. Tá? Dogma, dogma. Maria foi mãe de Jesus. Entendem isso, que isso é um dogma? Santa Maria, mãe de Jesus.
rogai por nós, pecadores. Pecadores é aquele que erra, que mexe na própria consciência. Livra-nos de todo mal, assim seja. Na hora do nosso desencarne, assim seja. Tá certo? Que assim seja. É desse jeito que a gente se comunica com esses espíritos. São espíritos que estão conectados. O próprio Moisés, lá nas leis mosaicas, foi aconselhado por Jetro, que era seu sogro. Moisés era casado com a senhora e ela tinha um sogro chamado Jetro. E Jetro explicou a ele uma lei administrativa, uma técnica administrativa, que era a técnica da delegação. Depois você não aguenta atender esse povo todo. Delegue, pegue 10 pessoas que sejam da sua alta confiança, passa os conselhos para eles. Esses 10, cada um deles vai arrumar mais 10. Cada um dos mais uns 10 vão arrumar mais 10 e assim nós cobrimos toda a população de Hebreu daqui. Entende? Delegação. A delegação é um processo no mundo espiritual. Existem as classificações do mundo, as escalas dos mundos. Então, tudo isso é importante a gente saber, para se conscientar de que não tem só o céu e o inferno, e o purgatório, que o católico colocou para justificar ou muito ruim ou muito bom. Qual é a mãe que vai ficar satisfeita ao descobrir que seu filho está no inferno e ela no céu? Porque o filho não era peça boa e ela era uma pessoa maravilhosa. Tentou passar os valores para ele, mas não conseguiu. Qual é a mãe que vai estar? Ela se esquece. Como assim? E para que danado eu estou aqui no mundo? Para seguir um caminho e depois ter uma amnésia no céu e ficar comendo manjar e cantando cânticos? Que é isso? Ou ficar dormindo até o dia do juízo final, esperando Jesus que já veio, já trouxe a palavra, a gente é que não segue. Saulo de Tarso dizia: o que eu quero fazer de bom, eu não faço. Já o que eu não quero fazer de ruim, isso sim eu faço. Quer dizer, nós somos indivíduos complexos, estamos aprendendo a nos desenvolver como deidades. E isso é um processo lento, vagaroso, mas que vale muito a pena. Eu queria deixar um grande abraço para vocês, um grande axé. Namastê, sigam se puderem, tá? Se assim desejarem. Não esqueçam de seguir, não esqueçam de curtir, compartilhar as nossas lives. Geralmente a gente começa a trabalhar exatamente através dessas lives. Teimenibe começou a me seguir, muito obrigado a todos que me seguiram. Francisca, muito obrigado. Betânia, muitas pessoas estão seguindo, graças a Deus, que coisa boa. Vamos curtir, compartilhar. É uma live abençoada, é uma live onde nós podemos trabalhar exatamente com a água, que é isso que eu vou pedir. Como hoje é dia das Iabás, eu posso tomar água porque ela foi abençoada nesse momento. Então, se vocês quiserem dar uma corridinha na cozinha, pegar um copo d'água, uma garrafinha, para magnetizar, fluidificar a água, vocês podem correr lá, dar uma corrida, pega na cozinha, e aí a gente vai fluidificar junto. Wagner, seus espíritos vêm para cá para fluidificar a água. Não, os seus, porque você está bem sintonizada, porque você está bem sintonizado, você está numa frequência que está alcançando os mentores. Então os mentores se aproximam de você e fluidificam a água com você. Camila Gonçalves, Pedra Soli, volta a Joelson. Querida, é o que eu estava falando para as outras pessoas. Nós não fazemos esse tipo de oráculo aqui, mas eu posso te explicar melhor. Se você entrar no meu direct, a gente pode te explicar melhor. Pega um copinho, todo mundo agora, para a gente magnetizar a água, fluidificar a água, deixar ela preparada para vocês.
Curte a live, porque isso aí vai ser espalhado para mais pessoas e mais pessoas. Eu vou pegar os pedaços da live, vou divulgar no meu perfil para vocês curtirem, compartilharem, né? Porque a gente pode fazer pequenos cortes das partes mais importantes para poder as pessoas curtirem, tal como vídeos, né? E fica bem bacana. Ok? Então, peguem as águas de vocês, vamos agora, nesse momento, magnetizar a água que estava perto da minha mãezinha Iemanjá. Odoiá Iemanjá. Odoiá Iemanjá, protege a nossa família. Através dessa água, do H2O, de todos os átomos aqui contido, que com a tua energia fabulosa de união, de rainha do mar da Calunga Grande, transforme essa água energeticamente em cura ativa para cada pessoa que está assistindo a live nesse momento, que pegou o copo de água e que vai receber exatamente o remédio para equilibrar os chakras, para melhorar a energia, a frequência, a sintonia com os espíritos mais elevados, os espíritos puros, bons, elevar com Deus, com Jesus, Oxalá, Olorum. Muito axé para vocês, Saravá. Namastê. O ser grandioso que existe em mim saúda o ser grandioso que existe em você. A água está magnetizada, podemos tomar. Gente, um beijo no coração, muito axé, tudo de bom para vocês, que vocês sejam auspiciosos em suas aclamações, em seus pedidos. Peça paz, peça clareza, peça justiça, peça beleza, peça o ouro de Oxum, mas o ouro da sabedoria, né? Essa prosperidade do coração. Peçam tudo isso, que vocês serão atendidos. Peçam a proteção de Ogum, meu pai Ogum de cabeça. Ogunhê, meu pai, Patacori Ogum, Patacori Ogum. Um beijo no coração. Sejam felizes. Muito axé. Saravá. Até mais. Até a próxima live. Tchau.